Olá pessoal, como vão vocês? Espero que tudo bem. Hoje eu tô aqui para falar de algo que eu já queria falar há um tempão. Aí sempre quando eu penso, vou gravar esse vídeo, aí algo acontece e eu nunca gravo. E tem muito a ver com isso que eu vou falar hoje. Tem algo muito particular que acontece com as mulheres. As mulheres, de uma maneira geral, elas têm uma autocrítica muito grande, gigantesca. Assim, quando a gente fala sempre de autoestima, de autocobrança, os homens passam por isso, mas as mulheres é num nível estratosférico. Então quer dizer que esse vídeo é para as mulheres? Não, porque se você for um homem bastante esperto, você vai querer assistir, inclusive para saber como lidar com as mulheres que têm esses pensamentos muito autocríticos. Na verdade, a gente vai falar aqui desse algoz que existe dentro de cada um de nós, principalmente das mulheres. Na psicologia, existe na psique, né, o Jung, que é um autor da psicologia analítica, ele fala do ânimos e da ânima. São arquétipos e são como os arquétipos principais, assim, né, para o Jung. Ele tem alguns com os quais ele desenvolveu toda uma teoria. E aí, o que isso quer dizer? Então, quer dizer que o homem, dentro da psique do homem, existe a contrapartida do masculino. Então, ou seja, a ânima, que é representada pelo feminino, existe na psique do homem. E na psique da mulher, existe o ânimos, que é a contrapartida do feminino. Isso independe da opção sexual, né, de qualquer forma, assim, de como você se relaciona com o outro. Você é homem, nasceu no gênero homem, você vai ter na sua psique a ânima. Você nasceu no gênero mulher, você vai desenvolver na sua psique o ânimos. E aí a forma como você vai lidar nas suas relações e como você vai desenvolver na sua estrutura psíquica, isso vai determinar, né, como que esses aspectos, digamos assim, eles vão atuar. Mas hoje, especificamente, eu quero falar, então, do ânimos. Porque o que acontece? As mulheres que são muito julgadoras, muito críticas e autocríticas, geralmente elas têm esse ânimos de uma forma que a gente chama de negativo. Quer dizer que é ruim, Cristina? Não. Né? Vocês nunca vão me ver referir a nada de bom e ruim. Isso é um julgamento moral. Mas existe a forma negativa e a forma positiva. Não quer dizer que é ruim nem bom, simplesmente é assim. Então, o que acontece? Né? A mulher, a parte masculina, né, como eu disse da mulher, ela vai se desenvolver muito conforme como que ela é educada. Então, vai depender de como que foi o pai na vida dela, como que a própria mãe ela lidava com o seu, ela já tinha sua estrutura psíquica, né? Como ela se comportava diante do ânimo e da ânima dela. Não, a mulher não tem ânima, é o homem que tem. E aí isso tudo vai sendo transmitido, né? E ao longo da vida, a forma como a gente se relaciona com o outro, isso tudo vai determinando aí a forma como essa estrutura vai se formando. O que isso afeta na minha vida? Tudo, assim, você pode perceber uma coisa muito interessante, e se você é mulher, você já passou por isso, com certeza, em algum momento da sua vida. Você tá para fazer alguma coisa com alguém, às vezes no relacionamento, você quer tomar uma atitude mais assertiva, de falar alguma coisa, ou em casa, em qualquer relacionamento, ou no trabalho, de fazer alguma coisa, de propor algo. E aí, logo quando surge a ideia de você fazer isso, você logo pensa, não, mas que bobagem, que é isso? Eu não sou capaz de fazer isso. Não, mas se eu fizer isso, fulano vai pensar aquilo, aquilo, aquilo. Não, mas se isso acontecer desse jeito, e se eu errar? E se eu fizer isso, se eu fizer... Começa um bombardeio
dentro da nossa mente do que vai acontecer. Geralmente é o pior dos piores, né? A imagem é sempre que o pior vai acontecer, que eu vou me dar mal, ou que eu sou péssima, que eu não valho nada, ou que o outro vai me detonar. Então, isso muito negativo, é claro que tem um pouco a ver, porque são linhas diferentes. Eu já falei um pouco do autoconceito, né? Nos vídeos anteriores, falei do pensamento negativo. Agora eu tô te dando uma nova abordagem que vai olhar para isso com outros olhos, mas que se você pegar tudo isso daí, aí você vai ter altos recursos bons para você lidar com isso. E aí como que isso aparece então? Dessa forma, como eu falei, em sonhos também. Então, as mulheres que têm um ânimos ainda muito negativo, né? Ou seja, que não estão lidando bem com esse lado masculino, da personalidade delas, geralmente elas vão sonhar com que estão sendo perseguidas, que estão sendo assassinadas por homens, né? Que estão tomando tiros de homens, enfim. Os homens aparecem nos sonhos das mulheres de forma muito... esqueci a palavra, mas de forma negativa, né? Então eles sempre vão ser agressivos nos sonhos, ou muito fracos, frágeis demais, isso também diz de um ânimos negativo, né? Então é sempre os extremos. E isso vai aparecer nos sonhos, para quem lembra, né? Sabe que a teoria do Jung também é baseada na análise de sonhos. Então, eu consigo identificar facilmente se há um ânimos ali muito ditador na mulher quando ela me relata um sonho desses, né? Que ou ela está sendo perseguida, ou mesmo que um homem está mandando nela, exercendo uma autoridade muito cruel e agressiva, né? Tem uma frase aqui do livro da Von Franz, que é uma das discípulas do Jung, que eu gosto muito e vou ler para vocês. O ânimos negativo, ele se comporta como um amante ciumento. Ele quer a mulher só para si, a afasta de qualquer outro homem. Se ela tem um sentimento amoroso por algum homem, logo aparece esse ânimo e diz: você não deveria fazer isso. Ou então ele é projetado. Então, olha, né, você que é homem, eu falei para você assistir. O que acontece lá com aquela doce mulher que você começa a namorar e de repente parece que ela se transforma, né, no Hulk? O ânimos, né? Então, quando ela não projeta esse ânimos no outro, ou seja, em algum nível, se a mulher não tem um ânimos bem trabalhado em si, o que é ânimos bem trabalhado, né? Você precisa encarar tudo isso que é do masculino. Então, a forma como você lida com a autoridade, a forma como você age diante da vida, a sua autocrítica, os seus julgamentos, isso tudo, o que é do masculino, então a ação, a forma de agir diante da vida, isso não é do homem, é do masculino, né? E então a mulher precisa desenvolver esse lado tão bem quanto, e aí o que acontece? Né? Tão bem quanto o feminino, eu ia dizer. E aí, completando, o que acontece? A mulher, ela quer desenvolver só este lado, principalmente nos séculos, né, que a gente vive agora, né, com o feminismo. A mulher, muitas vezes, ela vai para o outro extremo. Então, ela quer negar tudo que é do feminino para viver só o masculino. E esse ânimos vai continuar negativo, porque o ânimos, ele só entra em equilíbrio, só é positivo quando o meu lado feminino também é positivo. Porque se eu não estou vivendo bem o meu lado feminino, automaticamente eu vou viver um ânimos negativo, porque aí eu vou jogar para o masculino tudo aquilo que eu deveria estar vivendo e equilibrando com o meu feminino. E aí eu deixo meu feminino de lado para viver muito o lado masculino. Então, geralmente são aquelas mulheres que estão em áreas de comando e que são muito destrutivas na forma de falar, na forma de se comunicar com o outro, né, na forma de agir. E isso também é um ânimos negativo. Elas não são nada doces, sensíveis, né? Você logo vê que é uma mulher
que sabe cuidar de si, independente, mas também é uma forma de viver o ânimo negativo, porque a mulher que está com a sua psique de uma forma equilibrada, ela precisa dar vazão ao feminino dela, saber o lugar dela como mulher, né, que ela pode cuidar do outro, que ela pode ser cuidada pelo outro e também saber lidar com o lado masculino, com essas características que são do ânimo, então de agir de forma assertiva, né? O ânimo, a mulher ela vai conseguir agir de uma forma determinada, assertiva, quando ela trazer o equilíbrio do feminino dela com o masculino, porque senão ela vai ser muito autoritária ou então muito passiva, né? Aí ela também está deixando o ânimo de lado. E aí isso acontece muito nas relações, né? Então, se eu não vivo esse lado meu de uma forma saudável, então eu posso projetar no outro. Então, se eu sou uma mulher muito passiva, eu posso acabar atraindo para mim uma relação, um relacionamento com um parceiro ou parceira de uma forma muito que ele seja muito agressivo, ele viva essa agressividade que eu não vivo em mim, né? Então eu acabo projetando isso no outro. Ou então eu mesma já começo a botar muitos defeitos na pessoa parceira, né? Começo a criticar demais, a julgar demais. Não pode saber quando tem muito demais, o ânimos ele tá atuando ali. E aí, quando a mulher, então, ela não conhece esse lado masculino da personalidade dela, é esse lado que sabe o que ela quer, que vai ter os objetivos claros, que tem a força de vontade, a energia. Então, muitas vezes, essas qualidades elas vão fazer falta para alguém que não tá nem aí para esse lado masculino, né? Eu quero viver só o meu feminino, eu vou deixar o ânimo, né, a deriva. Não quero saber que existe isso, vou buscar isso só no parceiro. E aí, mais uma vez, eu tendo a projetar, mas isso nunca se completa, né? Uma hora eu vou entrar no negativo e vou criticar e vou julgar, porque ele não está sendo à altura do que eu gostaria que ele fosse. Então, é muito importante para eu lidar com esse ânimo. Como que eu vou saber, Cristina? Então você vai prestar atenção nos seus pensamentos, né? Desses pensamentos muito negativos que você tem a respeito de si mesma, se você é muito crítica e julgadora em relação à pessoa parceira. E sonhos, né? Quem consegue se lembrar pode prestar atenção nos seus sonhos, que os homens ou a figura masculina vai aparecer sempre de forma muito agressiva, hostil. Essa era a palavra que eu estava buscando. E aí, o que é que eu posso fazer, né, para poder, então, lidar com isso? Primeiro, você precisa ficar consciente desses pensamentos. E aí, ajuda muito quando eu fico consciente, porque se eu estou prestes, por exemplo, a querer fazer um novo trabalho, aceitar um novo trabalho, ou eu preciso ter uma atitude diferente no trabalho, né, ou com alguém, ou eu vou entrar num novo relacionamento, e vem essa voz, né, que fala que não vai dar certo, ou que fulano é ruim demais para você, não vale a pena, ou é bom demais, ou é boa demais, você logo precisa, não sou eu que estou pensando isso, é o meu ânimo. Porque quando você faz isso, você dissocia isso de quem você é, de quem você representa, do seu ser. E isso te ajuda a reconhecer esse aspecto da sua personalidade. Lembra que a gente fala o tempo todo aqui nos vídeos que primeiro, para eu conseguir lidar com uma coisa, qualquer coisa que seja, eu preciso primeiro reconhecer e aceitar que ela existe? E não é diferente. Então, quando eu olho para o ânimos e falo para ele, olha, eu tô te vendo, é você que tá falando isso para mim. Não, é mentira, né? Não é assim. Você tira força do ânimos negativo e coloca força no positivo, porque você está dando lugar para o ânimos, né? Você está sendo assertivo, você está agindo de uma forma com você mesma, de uma forma assertiva mesmo. Você está olhando para aquilo de uma maneira mais clara e objetiva. E isso vai te dar força e vai tirar força do ânimos negativo, ou seja, ele vai... Não é que você vai tirar a força dele como se ele fosse uma entidade, né? Mas o ânimos negativo vai diminuir de intensidade até
se transformar então num ânimo positivo, e isso é ótimo, porque aí ele vai fazer tudo a seu favor, né? Então, a melhor forma da gente lidar com isso é realmente prestar atenção, tanto nos nossos pensamentos, naquilo que vem à mente mesmo, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, e nos sonhos também. É muito importante a gente olhar para os sonhos, anotar os sonhos, escrever, saber a relação que tem do sonho com o que eu vivi no dia. Às vezes você sonha uma coisa completamente maluca, um tiroteio. E aí você fala, nossa, mas que trágico, que pesadelo, sonhei que eu estava no meio de um tiroteio. E aí quando você vai ver no dia anterior, você jogou crítica para todos os lados, você foi super crítica com todo mundo. Ou seja, você soltou bala, né? E aí seu ânimo está te mostrando, seu inconsciente está te mostrando, olha, o que você está fazendo. Seu ânimo tomou conta de você e você está atirando para todos os lados. Porque é isso que os sonhos fazem, né? Eles dizem de uma forma simbólica aquilo que a gente precisa olhar na nossa psique. Ele tá ali para, né, os sonhos vêm para ajudar a gente. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção neles. E os homens, né? O que eles podem fazer, né? Então, tem uma fala muito legal, assim, da Von Franz também. Para lidar com uma mulher possuída pelo ânimos, é necessário que o homem, ao mesmo tempo, a ame e a golpeie o ânimos na face. Então, veja, gente, isso é simbólico, tá? Então, aí ela pode sentir: quando eu sou eu mesma, ele me ama. Quando eu não sou, ele fica bravo. Assim, um homem ajuda a mulher a encontrar uma saída. Ela começa a perceber o que é ela e o que não é. Então, uma mulher com um ânimo negativo forte não consegue distinguir essa diferença, ou seja, o ânimo já tomou conta, né? Então, ela não consegue muito bem ver essa diferença, o que sou eu e o que não é. E o que é isso, né, do homem tratar com amor e ao mesmo tempo não? Quando a mulher está insana demais criticando, mostrar real para ela, assim, que da onde que tá vindo isso? Por que você tá me tratando assim? Por que você tá me xingando desse jeito? Por que você tá me ofendendo? Muitas vezes, né, mostrar isso. Agora, o problema muito grande que acontece nos casais é que, geralmente, quando o ânimo da mulher está negativo, a ânima, que aí é a parte feminina do homem, também está negativa, né? É um casamento, assim, né, bombástico, mas que pode durar muito, né? Entre tapas e beijos, sabe? E isso não é literalmente, mas trocando farpas toda hora, e um fica magoadinho. E essa é uma dinâmica que acontece muito, do ânimo negativo com a ânima negativa. Então, o homem também precisa ter muito olhar para essa ânima para conseguir também olhar para a mulher como mulher, né? E a mulher precisa olhar para o homem como homem, né? E não como a projeção desse ânimo dela. Então, basicamente, é isso. Eu falei já sobre culpa e eu queria fazer esse vídeo depois, porque eu acho que complementa, né? Porque às vezes a gente fica com esses pensamentos destrutivos e negativos e a gente não sabe de onde vem. Então, acho que a gente precisa parar e olhar, olha, peraí, calma aí, por que eu tô pensando isso? Então, só para encerrar, tem um exemplo da Von Franz que eu adoro. Eu li o livro dela chama O Caminho para os Sonhos. É muito bom, eu recomendo. E aí nesse livro ela fala que teve uma vez que ela é escritora, enfim, já psicóloga, analítica, né, analisa sonhos e tudo mais. E aí ela estava escrevendo um livro dela e aí de repente ela pensou, não, aí ela não fala, né, ela foi escrever um capítulo lá e tal e foi dormir. E aí ela sonhou que um homem estava invadindo o quarto dela de forma muito hostil e agressiva. E aí quando o homem entrou de forma muito hostil e agressiva no quarto dela, ela acordou assustada. E aí ela logo pensou, uai, por que eu tive? Não foi uai, é meu, né, gente? Não da Von Franz. Alguma coisa em alemão, ela foi em sueco, ela falou. Mas foi uai. Uai, por que é que eu pensei isso? Da onde que veio isso? E aí ela se lembrou, porque afinal de contas, milhões de treinos, né, de prática com isso, que na noite anterior ela estava escrevendo o livro e aí quando ela terminou de escrever o capítulo, ela pensou, tá uma porcaria, eu vou jogar isso no lixo. E aí ela teve esse sonho, então o sonho avisou para ela, olha aí seu ânimo atuando, olha como que ele entrou na sua psique, te invadiu desse jeito de forma agressiva. E aí no momento que ela percebeu isso, ela falou, não, meu livro tá ótimo, o capítulo foi ótimo, eu acabo de reconhecer que meu ânimo acabou de agir
comigo de forma negativa. Né? Então, olha que bacana que é, né? O sonho avisou para ela, olha, cuidado com esse tipo de pensamento, isso não faz parte de você. E é isso que a gente precisa fazer, dissociar aquilo que não é nosso, que faz parte da gente, mas que, né, não somos nós. E aí sim eu consigo lidar com isso, tá? Então, espero que eu tenha ajudado de novo. Se você gostou, curta aí, pode fazer seu comentário, se você vive isso, tem sonho. E aí, à medida do possível, eu vou respondendo e trocando ideia com vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!